Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Fogão, hein? Que já chegou aí a acerto salarial com o novo treinador, né? Tem toda uma polêmica, toda uma treta aí nas internas do Botafogo aí com respeito a isso e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Fogão? Então assista esse vídeo até o final. Fala de Recopa também, porque e o aí Botafogo... é decisão. Aí já valendo o troféu nessa conversa. Roberta Barroso, no calor maluco do Rio de Janeiro, com as informações do Fogão, Beto. É isso, Mari. Recorde de calor no Rio de Janeiro, sensação térmica de mais de 50 graus e a gente não tá brincando. Clima-tempo diz que o pico será entre meio-dia e 3 da tarde, ou seja, tá bem pertinho. Bom dia pra você, Mari, Bruno, Marra, Jailson, fãs de esporte. É isso, essa semana tem Recopa, o Botafogo já virando a chave para essa competição. Quinta-feira encara o Racing na Argentina. O Cláudio Caçapa comandando essa equipe. O Botafogo ainda não trouxe o novo técnico desde a saída de Arthur Jorge. Será o segundo jogo de Caçapa. Isso porque ele estreou contra o Boa Vista no Campeonato Carioca, empate por 1-1. O Botafogo, inclusive, está fora do G4 da competição. E o próximo compromisso é no final de semana que vem contra o Vasco. Então vai tentar buscar essa classificação, mas antes tem essa decisão importante pela Recopa. A gente está aqui no Newton Santos porque 1h da tarde teremos apresentações do zagueiro David Ricardo e do goleiro Léo Link. Eles já estrearam no Campeonato Carioca, mas só hoje serão apresentados. Aproveito então para trazer a lista de reforços do Botafogo até aqui. Além deles, o Bota também contratou o zagueiro Jair Cunha, o volante Wendel, que só chega em junho, está no Zenit ainda, esse foi o acordo. O atacante Arthur, Natan Fernandes, outro atacante, também mais um atacante que é o Juan Cruz. E o Botafogo também já tem tudo bem encaminhado com o Santiago Rodrigues. É isso, Mari, Bruno, eu volto com vocês e vou buscar um lugar na sombra, porque tá complicado por aqui. Tchau, tchau. Novidade no Botafogo? Conta pra gente, Roberto. Tudo bem, Bruno, Mari, Jailson, Marra? Pois é, agora do ar-condicionado. Daqui a pouquinho, o zagueiro David Ricardo e o goleiro Léo Link serão apresentados aqui na sala de coletiva. Eles que já estrearam no Campeonato Carioca, mas só hoje, então, essa apresentação. Mas, claro que a gente está aqui para falar que o Botafogo fechou com Santiago Rodrigues do New York City. A informação primeiro veio do César Mello, jornalista argentino, e a gente confirmou então que é mais um reforço chegando no Botafogo, a 8ª contratação. A gente traz então essa listinha, o goleiro Léo Link, que daqui a pouquinho fala aqui no Newton Santos, os zagueiros Jair Cunha e David Ricardo, David que já também aparece por aqui, o volante Wendel, que só chega em junho, ele que está no Zenit. Os atacantes Arthur, Natan Fernandes e Juan Cruz, que também já estreou agora nessa última rodada do Campeonato Carioca contra o Boa Vista. O Botafogo, que ainda está fora do G4 da competição, tem o clássico contra o Vasco no próximo final de semana. Só que antes disso, tem Recopa na Argentina na quinta-feira. O Botafogo encara o Racing. É isso então, daqui a pouquinho as coletivas de David e também do goleiro Léo Link. Eu volto com vocês, Bruno. Muito bem, o Botafogo ficou no empate contra o Boa Vista e segue fora da zona de classificação do Campeonato Carioca. Rodou. Noite de estreia de Juan Cruz pelo Alvinegro, que já começou mandando essa boa bola. O Boa Vista respondeu levando perigo. Pelo Alvinegro, Patrick de Paula arrisca. Mas quem sai na frente é o time de Saquarema. Marcos Paulo chuta em cima do goleiro e na sobra, Zé Vitor marca. O Botafogo tenta sair do prejuízo, só que manda na mão do goleiro. Segundo tempo, o Alvinegro continua na briga e a nova contratação Juan Cruz quase chega ao empate. O Glorioso buscava o empate de todas as formas. Rafael Lobato manda de longe, mas o gol sai de 2 jogadas de cabeça. Primeiro, Cuiabano joga na área e Kaique consegue empatar. O Boa Vista quase consegue a virada se não fosse essa ótima defesa de Léo Link. Final 1-1, deixando o Alvinegro fora da zona de classificação para a semifinal. Ai, olha, eu posso falar uma coisa de coração pra vocês? Vocês sabem que eu amo o Campeonato Carioca. Eu sou a maior defensora na televisão do Campeonato Carioca. Vocês nunca me viram aqui nesse programa falar assim, esse Campeonato Carioca. Vocês são prova viva disso. Eu nasci no Campeonato Carioca, veja.
Se não fosse o Carioca, eu não estaria aqui. Quantas pessoas que a gente fala, gente, esse jogador apareceu no Carioca, esse clube de menor investimento precisa do Carioca. Então eu sou a maior defensora do Campeonato Carioca. Mas aí, o meu lado torcedora, pensa comigo, Pedrosa. Olha um campeonato que tudo vai virando um problema, e aí eu vou perdendo a vontade até de que o meu time coloque o time principal nessa competição. Claro. Porque eu tava no sábado na minha casa, quando eu recebi a notícia lá, que o Alex Telles vai pegar 30 dias, pode pegar 30 dias afastado por causa daquela confusão. Que quem tomou cartão foi o Cleiton, o Gerson e o Barbosa. O Cleiton e o Barbosa estão aí no mesmo bolo. A gente imaginaria que seria o Gerson. Do nada surgiu um Alex Telles. Aí eu pensei, puxa, tô de olho aí na Recopa. São jogadores importantes pro meu Fogão, o Barbosa e o Alex Telles. Eu vou querer que ele se envolva aí em clássico com o Vasco pra dar um lecreque que acontece, que é negócio regional e aí fica quente mesmo, e perder meu jogador pra Recopa, Pedrosa? Não. Você acha que eu, como torcedora, eu vou querer? Não. Claro que não. Aí, até uma torcedora super otimista com a competição que sou eu, começa a ficar assim, ó, desgostosa com o negócio. Por que eu vou querer que domingo eu tenha muita vontade de ganhar o Vasco pra ainda passar por uma semifinal e pegar só clássico? Pega o Flamengo, pega o Fluminense, pega o Vasco e fica quente. Redonda também. O Volta Redonda. E o jogo pode ficar quente de novo e eu perder mais um jogador? Não quero. E eu posso dizer, a maioria do torcedor do Botafogo não tá, já chegou num ponto, terceiro ano seguido de Taça Rio, isso que eu ia falar. Tá nem aí mais, ô Pedrosa. Já tem anos, né, que o Botafogo não tá ligando pro Campeonato Carioca, e com toda a razão, na minha visão. Se você for pegar nos 2 anos que o Botafogo foi campeão da Taça Rio, disputou o Campeonato Brasileiro até o final, depois foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Obviamente, eu não vou separar o fato de não ligar para o Campeonato Carioca com a falta de planejamento que a diretoria do Botafogo está batendo nesse início de temporada. São coisas totalmente diferentes, na minha visão. Mas não tem como, cara. Olha esse gramado, olha só a qualidade desse jogo. É muito ruim, cara. É uma pelada muito grande. E isso tem acontecido todas as vezes no Campeonato Carioca. Se não diminuir data, se não priorizar a saúde, a técnica, o planejamento desses clubes grandes, principalmente, que são que mantêm o futebol carioca vivo, não adianta. O Campeonato Carioca ele tá seguindo o caminho do fracasso. Ele tá seguindo o caminho da desistência do próprio torcedor, que já não aguenta mais ver qualquer outro tipo de jogo se não for um clássico. E às vezes até o clássico é ruim. E aí, nos 2 jogos em que escolheu botar força máxima, perdeu o Bastos e o Arthur, por questões clínicas, né? E aí a gente não tá culpando o gramado, não, mas aconteceu naquele momento daquele jogo. Aí você pensa, putz, e se eles não tivessem ido pra esse jogo? No outro jogo, dá uma confusão toda e começa a você botar em risco 2 grandes jogadores por conta de um clássico que... E aí, o Botafogo, sabe? Eu tô um pouco chateada com toda essa situação, Vene Casagrande. E a culpa... não é de ninguém, eu tô dando só o meu relato como torcedora do Fogão, tá bom? E eu acho que o meu sentimento é o da maioria do torcedor do Botafogo, que ele já olhou e já falou, quer saber? Minha mira agora é o Racing. Eu não acho que é só o torcedor do Botafogo que pensa assim, não. Se a gente for parar e analisar, por exemplo, os públicos nos estádios, a gente não vê mais um Flamengo e Vasco, por exemplo, não teve nem 40 mil pessoas. Um Fla-Flu que não teve nem 40 mil pessoas. Eu acho que tá todo mundo pensando igual a você. Eu só acho que os clubes têm que utilizar o Campeonato Carioca como uma pré-temporada. É como o Flamengo tá fazendo, como o Fluminense tá fazendo, como o Vasco tá fazendo e como o Botafogo tá fazendo a passos lentos, porque nem treinador tem ainda. É um erro de planejamento. Usa, aí machucou o outro ganhou cartão. O Flamengo também, por exemplo, o Michael agora sofreu uma lesão grave, então, com certeza. Recentemente o Alexandre também se machucou, vai acontecer. E durante a pré-temporada acontece, não tem jeito, isso faz parte. A gente está falando de um calendário do futebol brasileiro que é horrível, a gente vive criticando aqui. Eu acho que o Campeonato Carioca não pode definir a vida de um treinador, por exemplo, se vai demitir ou não um treinador. Eu só acho que tem que ser bem utilizado pelos clubes como uma pré-temporada. Sábado, na estreia pelo Botafogo, Cláudio Caçapa decidiu mandar novamente um time alternativo para o Alvinegro. Os 10 primeiros minutos de jogo foram animados, com chances para os 2 lados. Pelos alvinegros, a maior parte dos ataques eram criados com chute de média e longa distância. Pouco antes do intervalo, o faro de artilheiro falou mais alto. Zé Vitor aproveitou a sobra para marcar o 5º gol dele na competição. Na volta do intervalo, o estreante Juan Cruz isolou a chance clara de empate. O gol do Botafogo só foi acontecer aos 32, quando o Kaique, de cabeça, balançou a rede. Tudo igual.
Fim de jogo, Botafogo 1. Boa Vista também 1. Hoje, com muitos jovens, né, o time suportou bem, mas para mim hoje eu saio daqui com isso. Defensivamente, ok, podemos melhorar e vamos com certeza, mas ofensivamente ter um pouco mais do controle de jogo. Com 13 pontos e na 6ª posição, o Botafogo chega para o clássico contra o Vasco na última rodada, precisando de uma combinação de resultados para avançar às semifinais. John Textor virá ao Brasil para anunciar um novo comandante desse super elenco de mais de R$500 bilhão em reforços que montou no Botafogo. O ex-treinador da seleção italiana, campeão da Eurocopa, tricampeão italiano, tetracampeão da Copa da Itália, campeão da Premier League, Roberto Mantini, é o nome da vez, é o cara que está todo mundo na expectativa de que seja anunciado. De fato, ele conversa com John Textor, é uma informação já conhecida de todos e até agora ninguém dropou das negociações. Significa dizer que elas estão em curso. Claro que pode ser qualquer outro nome. Pode surgir um nome completamente improvável, assim como foi o do Arthur Jorge naquela época. Ou mesmo o do próprio Luiz Castro. De qualquer forma, o Roberto Mantini ele seria uma mudança de perfil. O Botafogo sempre apostou na era SAF em treinadores desconhecidos no mercado que buscavam seu lugar ao sol. No caso, não é o perfil do Mantini. Mas também eu entendo o John Textor querer essa mudança de rota. É um ano de super mundial. É um ano onde ele está botando mais de R$500 bilhão em reforços, ele já gastou esse dinheiro, vai gastar mais no meio do ano, não dá para botar esse elenco parrudo do Botafogo nas mãos de qualquer treinador. E aí, você acredita que o Roberto Mantini vingaria no futebol brasileiro? Me conta aí nos comentários. Podemos falar um pouco de sua transferência do Botafogo, verdade? ¿A qué viene? ¿Cómo que viene? Esa transferencia, ¿cuál es la meta, cuál es el logro? Bueno, seguir creciendo. Brasil es una liga importante. Botafogo, al día de hoy creo que el equipo más importante de Brasil, salió campeón de Libertadores, va a jugar Mundial de Clubes, entonces creo que va a ser un paso muy importante para seguir creciendo y proyectando la carrera hacia adelante. Y hablando de eso, ¿qué viene después de Botafogo? ¿Pasa a Europa? Bueno, sí, es la idea. Me gustaría seguir a Europa, pero ahora recién hoy me estoy yendo de acá. Quiero disfrutar de Brasil, del fútbol de Brasil, de Botafogo, de la ciudad y también, después veremos qué pasa, pero voy con la cabeza pensando en lo que va a pasar en Brasil. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a vos. Que disse que ele, como jogador, igual arquiteto, engenheiro, jornalista, advogado, tinha direito de trabalhar sem fronteiras, ele queria justamente jogar no Dunkerque. O técnico do Dunkerque hoje é o Luiz Castro B, português. Ele não é Luiz Castro B, ele é Luiz Castro, ele é homônimo do Luiz Castro, que está sem trabalho, e o Botafogo tenta. O que na prática significa que o Mantini deu errado. O Botafogo não divulgou que o Mantini deu errado, mas na prática o que está acontecendo é que o Mantini não tem resposta e, portanto, não deu certo. Ou pelo menos até este momento não deu certo. Então o Botafogo vai para uma sétima alternativa, né? André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite, Roberto Mantini, tem mais. Faltou um aqui, é a sétima tentativa. O Vasco? Contou? O Vasco eu não estou contando porque eu conversei com o Bruno Vicentim, que é dono do Santa Clara, e o Bruno Vicentim disse que o Vasco não foi contactado. Pelo menos o Vasco da Mata, técnico do Santa Clara, disse para os donos do Santa Clara, um dos sócios do Santa Clara é o brasileiro Bruno Vicentim, que não foi contactado pelo Botafogo, que não foi entrevistado pelo Botafogo. Então eu estou desconsiderando o Vasco, porque, segundo o Vasco, o Botafogo não tentou contratar o Vasco. Tá, vamos conhecer melhor quem é o Luiz Castro B? Temos alguns números desse novo Luiz Castro aí, ó. É um português de 44 anos e a trajetória dele, ele passou pelo futebol grego, Panetolikos, pelo Benfica B de Portugal e pelo Dunkerque da França. A gente tem a arte aí, ó, apareceu agora aí para vocês. E agora está em quarto na segunda divisão francesa com o Dunkerque, o time francês. E aí, ô Mili, eu fico pensando, né, um time que é campeão da Libertadores, que é campeão brasileiro, será que a solução do Botafogo está na segunda divisão francesa? Isso não chama atenção? Virou novela, né, gente, esse negócio do treinador do Botafogo, assim.
Chama a atenção que o Botafogo ainda não tenha um treinador. O Botafogo tem olhado para tantos nomes que, em tese, não seguem uma linha comum de trabalho, né? E que o Botafogo ainda não tenha conseguido. O Botafogo foi o time sensação de 2024. O Botafogo foi um time comentado lá fora. Não há outro time como o Botafogo hoje. Mas o Botafogo tá sangrando, né? Tá sangrando. E a gente não sabe quando essa sangria vai parar. Seria importante, assim, o ano, a gente já está na metade de fevereiro, amanhã é metade de fevereiro, o Botafogo não tem um treinador, então o Botafogo, como será o Botafogo de 2025? Não sabemos, assim, é claro que tem um scouting no Botafogo que tem feito um trabalho muito bom, e me parece que a diretoria sabe uma filosofia de jogo para esse time. Ainda assim, é estranho que não haja um treinador. Eu acho que se fosse qualquer outro clube, a gente estaria falando que é uma gestão atrapalhada. É que o Textor está com crédito, né? Mas é estranho, gente, é uma novela, treinador do Botafogo. As pessoas deveriam estar fazendo fila para vir treinar o Botafogo. E nessa novela a gente já elencou aqui pelo menos 7 alvos que o Botafogo teve e não conseguiu contratar nenhum. Hernan, eu fico pensando como é que um time que é super campeão, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é a equipe do momento, não consegue ser atraente o suficiente ou não consegue atrair o interesse desses treinadores que não estão vindo. É porque esse episódio, essa situação do novo técnico está centralizado no John Textor. Então, assim, é o dono da SAF que está procurando um treinador dentro do perfil. E existe um perfil muito claro no Botafogo, que deu certo com o Castro e depois se confirmou com o Arthur Jorge sendo campeão das 2 competições importantes, aí como Libertadores e Brasileirão. A questão é que essa demora é porque, assim, a ideia do Textor é ter um treinador que tenha a característica do Botafogo, mas também nessa busca pós-Arthur Jorge, ele procura um nome de impacto no mercado. Então a gente vê Mancini, o próprio Benítez, o Tata Martino, que já foi técnico do Barcelona, da seleção argentina. Então, assim, é um nome de impacto no mercado. E aí, quando você esbarra em dificuldades para trazer treinadores com esse renome, você vai naquilo que se encaixa no perfil. E para você encaixar no perfil do que é o Botafogo hoje, a busca também é demorada. É até mais demorada do que você achar um nomão, porque nomão tem um monte, aí você pega um e negocia, como o Mancini, por exemplo, foi uma tentativa. Então a dificuldade está muito grande no Botafogo, existem os diretores do Botafogo e, claro, a decisão final e quem está negociando está na mão do Textor. John Textor canta Gazusa. É que você falou nessa novela, eu pensei, nessa novela eu não quero ser o seu amigo. É que eu preciso dizer que eu te amo. Te ganhar ou perder sem engano. Né? É isso que o Textor está cantando pro técnico que ele quer contratar. Então ele está sendo muito exigente, é isso? É mais ou menos isso. É o que eu estou compreendendo, né? Sabe a história dessa música que o Cazuza cantou? Tem um vídeo sensacional da Bebel Gilberto. Essa música é lindíssima. Que ele compôs em Petrópolis. E no final de semana que ele foi com a Bebel Gilberto e com o Dé, e foram para Petrópolis, e o Cazuza subiu para o quarto e começou a compor, e aí desceu e cantou o verso que dizia que eu preciso dizer que te amo, tirar esse osso entravado na minha garganta. E aí a Bebel e o Dé viraram para ele e falaram assim, cara, isso não tem nada a ver. Aí ele falou, tem razão. Ele subiu para o quarto, desceu 5 minutos depois com o verso. Preciso dizer que te amo de ganhar ou perder sem engano. Preciso dizer que te amo tanto. O Textor tá meio assim, né? Assim, eu acho que faz sentido ele ser meio assim. Ele precisa encontrar um técnico que ele de fato queira. Só que tem um ponto que é qual é o que o Botafogo pode pagar e quanto o técnico quer receber para vir para o Brasil. Então, aí você tem um cenário que você passa meses sem ter uma solução. E a solução pode acabar sendo o Cláudio Caçapa. Enquanto isso, o Caçapa foi anunciado como técnico interino. Pois é, pessoal, tá mais um vídeo aí do Fogão, né? Saiu as informações aí que o Botafogo acerta salários com Roberto Mancini, mas técnico faz nova exigência e irrita o Textor, tá? O Mancini eu acho que o Mancini tá meio que enrolando aí o time do Botafogo para poder vir, tá? De acordo com o portal RTI Esportes, o Fogão aceitou pagar 6 milhões líquido por temporada ao treinador italiano. Após a saída do Arthur Jorge, o Botafogo ainda não encontrou um substituto e o
interino, Cláudio Caçapa, vai comandar a equipe diante do Racing nessa quinta-feira, dia 20, na Argentina, pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Né? E segundo aí as informações, já nos bastidores, John Textor segue em negociações com Roberto Mancini, que pede salário similar a de Abel Ferreira no Palmeiras. Segundo apurou o portal RTI Sport, o Fogão já aceitou pagar 6 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais por temporada ao estrangeiro. Então, um salário aí digno, um salário muito bom, né? 35 milhões dividido por 12, ali quase 3 milhões de reais por mês. O cara ainda quer mais, tá? O cara ainda quer mais dinheiro aí para poder acertar com o time do Botafogo, e o Texto tá ficando ali irritado com isso aí. Então ele pediu aí muito mais de 3 milhões de reais aí de salário. Mas vocês acham que esse treinador merece tudo isso? Merece aí mais de 3 milhões de reais de salário, né, para vir treinar o time? Será que não seria um tiro no pé? É arriscar demais? O que é que vocês acham aí a respeito sobre isso? Trazer um treinador como esse, com salário altíssimo, né? E se o cara não vingar? Então é todo um risco que o Texas vai correr aí com o time do Botafogo com um treinador desse, né? Um treinador de altíssimo nome, né? Treinador aí que já ganhou grandes competições, né? Então vamos ver o que é que pode acontecer aí com a vinda desse treinador. Mas vocês acham que a vinda desse treinador chegando agora, para poder reformular o time no meio da temporada, será que ele vai aguentar o baque? Será que o Texas vai segurar o treinador até lá? Como é que o Botafogo vai se portar até o meio do ano, até o meio da temporada, que é quando abre a janela? E ele vai pedir aí as suas contratações. Quem serão os jogadores que eles vão pedir as contratações? Como é que vai estar o Botafogo nessa metade de temporada? Então, é um risco muito alto aí, né? Trazer um treinador de renome, com um salário absurdo, astronômico, um salário de mais de 3 milhões de reais por mês para um treinador. Então, vamos ver aí como é que pode ver. Mas na sua opinião, vocês trariam o Roberto Mancini, né? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito sobre isso, né? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, queremos saber, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva quando perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!